Fala rapaziada, muito bom dia, mais um vlog. Apesar do bom dia, hoje pra mim ainda esse sol ó, que tá aparecendo ali ó, ele não tá esquentando ainda não, cara. Tá um frio de congelar, mas vamos lá, eu tô na capital do Quirguistão, Bishkek, e vamos fazer o meu último vlog da Ásia Central, bora. Lá em cima, olha as montanhas, cara. É uma bandeira simples e eu acho linda, cara. É o pai da nação e esse cara não existiu, cara. O quanto que o Quirguistão é o Brasil dessa região. Pois é, rapaziada, eu tô aqui em Bishkek, mesmo lugar onde eu comemorei meus 30 anos de idade, há um pouquinho mais de uma semana atrás. Tô aqui pro meu último dia desses 2 meses e meio que eu passei aqui na Ásia Central. Hoje eu vou para o meu próximo destino, o país é Emirados Árabes Unidos. Vamos pro calor, chega de frio, cara. Eu não tô mais aguentando esse frio. Hoje o sol não tá saindo ainda, tipo, tá saindo, mas não tá esquentando ainda. Cara, tá menos 1 grau, de manhã agora. Eu estou usando todas as minhas roupas que eu tenho de frio já há um tempo. Elas não aguentam mais ser usadas por mim. É o que eu tenho pra usar e eu vou ter que continuar usando até sair, que é hoje mais tarde. Por isso que eu vim aqui bem de manhã, porque tem um vlog que eu adoro fazer, vocês sabem disso, que é o vlog sobre a história e a cultura do país. E eu não podia deixar de fazer aqui no Quirguistão, então eu acordei hoje cedo, até também pela nostalgia, cara. Passei 2 meses e meio nessa região e foi incrível até agora, tudo que eu passei aqui, tudo que eu vivi aqui. Esse último dia tá sendo meio de despedida, vamos dizer assim. Então eu queria aproveitar ele do começo ao fim. Então agora são 9 horas da manhã, na real. Já tô aqui na rua. E vamos embora, vamos falar um pouco sobre a história desse país, que pra mim é a história, não sei se é a história em si, mas a cultura desse país é a mais interessante, mais emblemática de todos os países aqui da Ásia Central. Eu tô indo pra Praça Central, onde tem uma estátua de uma figura que é muito interessante. Enfim, vamos lá eu começo a contar pra vocês. Espero que esse sol dê uma esquentadinha, porque meu nariz, a minha boca, eu não consigo sentir. Tá tudo muito frio, cara. E pensar que hoje, mais tarde, às 6 da tarde, eu vou estar chegando no lugar onde tá 35 graus. Ai, paraíso, rapaziada, paraíso pra mim. É música pros meus ouvidos. Vamos lá, vamos enquanto eu não chego na praça, vou começar falando um pouquinho. Por que tá frio aqui, né, cara? Isso aqui acho que é legal comentar, né? São 5 estãos da Ásia Central. Estãos que a gente chama os países que terminam em estão. O Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão e aqui o Quirguistão, na ordem que eu fui. Dos 5 países, 3 são mais desérticos e mais planos, que é o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão, os primeiros 3 que eu fui. E 2 são bem mais montanhosos. Aqui as montanhas de Tian Shan e as montanhas de Pamir, elas compreendem boa parte do país aqui. Então o país é um país montanhoso. E por ser um país montanhoso, obviamente as temperaturas caem. Então a gente tá agora no começo de novembro, nem tá ainda oficialmente no inverno. Mas cara, pra gente isso aqui, pra gente que eu digo, pros brasileiros, isso aqui é muito mais que inverno. Tá muito frio, cara, muito. Eu não imagino como é que é a vida desse pessoal aqui no inverno mesmo. Pra eles estão todo mundo na rua ainda. 9 horas da manhã, a rua tá todo mundo de casaco, né? Obviamente, ninguém é retardado aqui, mas tá todo mundo de boa ainda. Daqui a pouco a galera começa a ficar dentro de casa e não sai mais. Eu não consigo nem imaginar qual que deve ser a temperatura. Isso se dá porque é um país montanhoso. As montanhas de Tian Shan e as montanhas de Pamir, principalmente, são as montanhas que tem aqui nessa região. E a história e a cultura do país está muito ligada a essa questão das montanhas. Mais uma vez, todos os estãos, isso aqui está repetitivo já, mas vou repetir aqui para vocês, para quem não viu os outros ainda. Todos os estãos, estão significa terra de. Então se eu estou no Quirguistão, eu estou na terra dos, exatamente, dos Kirguis. O povo, a etnia desse lugar aqui, principalmente a etnia Kirguis. Tem muitas outras etnias vizinhas que também vivem no país, principalmente os chineses de Xinjiang, acho alguma coisa assim, é a província que fica colada aqui ao Quirguistão. Os uzbeques, os tajiques e os cazaques também estão em bastante número aqui. Mas a história do povo kirguis remete a uma que eu não falei, aos turcomenos. Então os kirguis são turcomenos das montanhas, mas eu já explico por quê. Vamos lá, tô chegando aqui agora na praça. A história da Ásia Central, ela tá muito ligada, interligada, né, vinculada à história da Rota da Seda. Também esse termo você já deve ter ouvido falar. A Rota da Seda, aquela rota comercial que levava produtos da China para o Ocidente, do Ocidente para a China, para a Índia, enfim, que ligava o Oriente ao Ocidente. Basicamente isso, a Europa a esses lugares onde tinha especiarias e tecidos que eram importantes para os europeus naquela época. A Rota da Seda e a Ásia Central é exatamente o meio do caminho dela. Então tem muitas cidades importantes aqui na Ásia Central que elas têm esse vínculo com a Rota da Seda e fica muito característico quando você vai visitar a cidade, saber da história da Rota da Seda. A Rota da Seda aconteceu do século II ao século XV, século XIV na verdade. Ou ao século XIII na verdade, quando a invasão mongol rolou, mas enfim, continuou um pouquinho depois disso. Mas aqui o Quirguistão não é muito assim. Cara, imagina, se você é um país montanhoso, por que as pessoas vão fazer uma rota comercial pelo meio das montanhas? O Tajiquistão, que é mais ao sul, que é um pouco mais quente que aqui, porque aqui é mais ao norte que o Tajiquistão, e também é montanhoso o Tajiquistão,
acabou fazendo parte da Rota da Seda porque tem uma porra de uma cadeia de montanha que não dá pra contornar 100%. Então as pessoas acharam algumas Rotas da Seda, porque a Rota da Seda não é uma, tá? A Rota da Seda é um conjunto, é uma rede de rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente. Então tem algumas partes da rota que passavam pelo Tajiquistão, mas o Quirguistão não tem muita ligação com a Rota da Seda. Quem vai falar aqui 100% que não vai estar mentindo. Obviamente tem pessoas que acabavam passando por aqui, mas não era o preferido, porque aqui, além de ser muito montanhoso, também é muito frio e é mais ao norte já. Muito mais norte da Índia, a China também passava muito mais pelo sul, então acabou que essa região das montanhas não ficou tão famosa pela Rota da Seda. E o que isso acabou gerando? Pensa, cara, se vocês são os turcomenos lá do século IX, tá? Que é mais ou menos dessa época que começou o pessoal começou a se juntar como kirguis. Antes do século IX, quando já tinha a Rota da Seda bem forte, já chegou, os árabes já tinham chegado aqui. Os árabes chegaram no século VII, então a religião já era islamismo. Naquele momento, todo mundo querendo sua cidade super importante, super rica, todo mundo tá lá. A galera fala, cara, eu quero viver minha vida normal, que sempre vivi, desde meus ancestrais, que viviam como nômades, indo e voltando, pastorando, e esse é o estilo de vida. Eles saíram de lá e eles tinham já uma resistência muito mais forte com o frio, porque esse povo nômade vinha dos estepes do frio aqui, né? Então eles acabaram, uma parte dos turcomenos acabaram se movimentando para o sul da Sibéria, que hoje é a Rússia, mas que fica próximo aqui do Quirguistão e do Cazaquistão, né? Eles acabaram movimentando para lá. E aí, por conta do crescimento ali, da parte dos povos, principalmente mongóis ali no século IX, esse povo acabou sendo empurrado para baixo e começou a se assentar nessa região aqui. E aí esse povo, juntando as tribos desses povos, né, as tribos que na verdade tinham um pouco de origem turcomena, e também com essa influência mongol que acabou empurrando eles para baixo, eles acabaram juntando com tribos que se chamaram de tribos kirguis e se assentando aqui nessa região. Então esse povo kirguis, ele é um pouco mais recente que os outros povos que eu contei pra vocês. Os tajiques, os uzbeques, os turcomenos, os cazaques, todos eles onde tem esses países dos estãos. E eles, na verdade, eles foram meio que vítimas de algumas movimentações da geopolítica mundial daquela época. Então, em mais ou menos no século 9 e 10 eles se assentaram aqui. E aí quando eles se assentaram aqui, beleza, viram um lugar onde não tinha muita ocupação, começaram a se juntar às tribos, mas também tudo muito isolado. Eles continuaram praticando o nomadismo. Então eles iam pastorando de montanha em montanha, tentando achar vilarejos, para fazer com que as trocas comerciais daquele tipo de cultura, né, a cultura nômade, que eles não tinham lugar fixo para morar, fosse 100% ainda praticado. Mesmo com a globalização, né, entre muitas aspas, porque não era globalização ainda, mas mesmo com as evoluções daquela época. Olha lá, tô mostrando alguma coisa pra você, tô só mostrando minha cara por enquanto, né? Mas é que eu não cheguei na praça ainda. Na verdade a praça tem alguma. Isso aqui já é um dos principais. Olha, dá pra ver lá em cima. Pô, eu vou explicar pra vocês esse sol, tudo esse emblema por enquanto, mas é basicamente uma das marcas registradas aqui do povo kirguis. É o sol, tá? Inclusive a bandeira tem um sol, é um vermelho. Vou botar a bandeira aqui pra vocês, ó. Essa é a bandeira do Quirguistão, é um vermelho com um sol no meio. E esse sol é o chamado sol nômade. Porque, mais eu tava falando pra vocês agora, a cultura nômade é uma esse país é o país que mais tem, até hoje, esses traços nômades preservados. E eles têm muito orgulho disso. Então, dando um passeio geral, se você viu falar o Quirguistão, já pensa na hora em montanhas, em frio, principalmente no inverno, mas no verão é muito quente, mas é pouco. No inverno acaba sendo muito mais frio do que é quente no inverno, no verão. Caramba, me confundi todo, mas você entendeu. Pensa em cavalos. A cultura do cavalo tá muito forte aqui, muito forte. Eu fui no mercado animal no último episódio aí que eu mostrei pra vocês, penúltimo episódio que eu mostrei pra vocês. Sensacional também, cara, muito legal. E os cavalos, eles são muito presentes na cultura nômade aqui do Quirguistão. Pensa em nomadismo como um todo, né? Como essa cultura de ficar indo de um lugar para o outro sem estar num lugar fixo. E também pensa mas eu posso... pensa na Ásia Central como um todo. Acho que esses são esses principais pontos: nomadismo, cavalo, as montanhas. E são povos que têm uma relação muito forte com a Ásia Central, mas também com a China. Dos traços, você vai ver os traços muito mais próximos aos mongóis e chineses do que os outros. Eles são, vamos dizer assim, com uma cara muito mais o que a gente conhece como asiático, né? Que tá errado esse termo, mas tô tentando usar o estereótipo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Enfim, vamos lá, vamos começar a falar agora de algumas figuras. Agora sim eu cheguei, ó. Tá vendo aquele ser humano no cavalo ali, ó? Eu vou contar um pouco a história dele, que é bem interessante.
e faz parte da cultura nômade também. Vamos lá. Vamos falar desse cara aí. Esse cara, primeiro, já vou falar o nome dele pra vocês. É um Manas. É o herói nacional aqui do país. Mas percebe que eu falei pra história pra vocês até agora, até o século X, se não falei o nome dele. Vou passar rapidinho pela história, com todos os pontos mais importantes. Século X eles estavam lá, século XII chegou Gengis Khan, invadiu o Império Mongol, tirou eles aqui, começaram a dominar essa região. O Império Mongol caiu no século XIV, e quando caiu no século XIV, veio os Khanatos, a época dos Khanatos, de Kokand e de Bukhara. Esses Khanatos começaram a dominar aqui também, que são basicamente reis, tá? Alguns reinos que ficavam aqui próximo. Esses reinos duraram até o século XIX, onde veio os russos, dominaram aqui, a União Soviética em 1991 ficou independente. Não esqueci nada, tá, da história. É basicamente essa história, que é uma história parecida com os outros países aqui da Ásia Central. Vocês já devem ter conectado, quem viu os outros episódios, é a mesma coisa. E cadê esse cara, esse Manas, cara? Esse cara aqui, ó. Ô, amizade, esse cara não existiu. E ele é o herói nacional. Na verdade, assim, não existe comprovação que ele existiu. Mas o Manas, ele é uma figura, ó. Se você for ler, o nome dele é Aikol Manas. Esse é o nome que está escrito ali em letras cirílicas, né? E esse cara é realmente um herói nacional. Mas por que ele é um herói nacional se ele nem existiu? Essa cultura nômade, ela vinha não só trazendo alimentos, animais, um pro outro para conseguir existir, mas ela também, ela disseminava cultura, disseminava histórias, disseminava religião também. Então essa cultura nômade, ela também tinha intercâmbio de outras coisas, que não só alimento e sobrevivência, né? Vamos dizer assim. E aí tinha um épico, né, que eles chamavam daquelas, é basicamente uma epopeia. Não vou chamar de epopeia porque não é o caso, mas é basicamente uma epopeia. É uma série de contos que ilustravam a vida desse cara aqui, do Manas. E a vida desse cara aqui, ela foi contada por gerações e gerações, de um pro outro, como se fossem lendas, mas as pessoas realmente acreditavam nessas lendas. E esse cara e essas lendas, que também tinham influência com a história, falavam da invasão dos mongóis, por exemplo, falavam da hora que eles se mudaram para a Sibéria, e sempre o Manas estava nessas histórias, por mais que as histórias eram... transgrediam o tempo, né? Tipo, tinha a história do século VIII, história do século II, história do século XII, e esse cara tava em todas. Então por isso que ele realmente não existiu, vem nas histórias e os contos, que hoje tem elas escritas, né? Mas na época as pessoas iam contando essas histórias, e o Manas era sempre o herói dessas histórias. Então esse cara acabou sendo o herói, tanto porque ele era o herói das histórias, mas porque ele acabou ficando muito enraizado na cultura desses povos, os Kirguis. Então, cara, pensa assim, cara, a gente não tem um herói nacional no Brasil, né? Óbvio que a gente tem o Dom Pedro e tal, que declarou nossa independência, mas o cara é português. Assim, a gente não tem... vocês podem até brigar comigo, algumas pessoas vão falar que eu tô exagerando, ele é nosso herói nacional, sim, beleza, pode até ser, cara. Mas é muito fraca a figura. Se você olhar para outros países do mundo, o termo herói nacional é muito mais forte, é uma pessoa que realmente fez o que fez pro povo. A gente brasileiro não tem uma união nacional tão forte, uma identidade nacional tão forte como esses povos têm aqui, cara. Eles são uma família. A gente é uma família brasileira, principalmente quando a seleção joga, quando tem algum evento. Mas, cara, a gente é muito dividido, porque a gente não tem esse herói nacional. O herói nacional desses caras aqui é o herói nacional mentiroso, não vou dizer mentiroso, que ele não mente. É uma mentira, cara. Ele não existiu. É uma ficção, melhor dizer assim. Isso é uma loucura. Vamos contar um pouquinho mais dele. Enfim, rapaziada, vocês já entenderam um pouquinho da figura dele, mas eu vou contar um pouquinho mais, cara. Eu tô no principal ponto do Kirguistão, provavelmente. Eu tô aqui na Praça Central, essa praça se chama Alatu Square, ou seja, a Praça de Alatu. Essa aqui, ali atrás, é o Museu de História Nacional, onde eu fui, e tem muita coisa que eu tô contando pra vocês que eu vi naquele museu, inclusive. E tem, no meio, a figura de Manas. Cara, até hoje tem pessoas que são o épico de Manas, né, essa epopeia do Manas, é um conjunto de mais de 500 mil, ou seja, 500 mil de versos sobre esse cara. E muitos historiadores, eles confirmam que parte dos contos, eles falam sobre pessoas que realmente existiram, mas que por conta da força, da unidade Kirguis, dessa identidade Kirguis, eles mudaram o nome da pessoa para ser o Manas, para que tenha mais força na hora de espalhar esse conto e essas histórias para as pessoas. Então o Manas, ele não só é uma figura mítica, né, vamos dizer assim, acho que é melhor do que falar lenda, é uma figura mítica, é um mito. Ele também, as histórias deles falam sobre histórias reais, que ele se incorporou no personagem e a pessoa perdeu, né, o feito dela pro cara que na verdade nem existiu. Eu acho isso muito bizarro, essa história. Mas enfim, ele é muito famoso e até hoje existem pessoas que a tradição nômade continua até hoje, né? Se você for para as montanhas, aqui obviamente é uma cidade, civilização, etc. Mas se você for para as montanhas,
ainda existem muitas pessoas que vivem como nômades até hoje aqui no Quirguistão. Inclusive é o país que mais ainda carrega essa tradição do nomadismo. E essas pessoas, existem os Manashi. Os Manashi são as pessoas que sabem os contos de Manas, que cultuam os contos de Manas e contam os contos para as outras pessoas. Então até hoje tem essa cultura de ficar mostrando as histórias desse maluco que nem existiu pro resto da galera, para confirmar a identidade Kirguiz. Esse era um Kirguiz, é o Kirguiz, é o pai da nação, e esse cara não existiu, cara. Cara, vocês tá vendo quanto tempo eu tô gastando só nesse vlog sobre esse cara? Porque eu acho isso muito interessante. Enfim, vamos falar mais agora da história, porque... Mas eu acho que esse aqui é o principal ponto interessante sobre o Quirguistão. Eles têm um herói nacional que não existiu. É isso aí, vamos pro próximo. Manas. Deixando a história um pouquinho de lado e vamos começar a falar um pouquinho da cultura que eu falei dos nômades. E tem algumas coisas da cultura que eu acho muito interessante serem faladas, né, cara? Vocês ficam me perguntando, pô, como é que faz pra viver como nômade, cara? Você não tem uma casa fixa, onde você dorme, é tão frio assim nas montanhas, como é que os caras fazem pra viver? Vou te falar uma coisa que é muito interessante, cara. A casa desses caras é uma casa portátil e retrátil. Ou seja, pega uma casa, a sua casa que você tem hoje, onde você tá morando. Imagina que você pudesse pegar ela do chão com uma facilidade, dobrar ela, levar ela para outro lugar, abrir e ir à sua casa de novo. É exatamente assim que funciona a casa deles. Eles têm uma casa que chama Yurt, Y-U-R-T. Vou deixar uma fotinho de um Yurt aqui para vocês. Essa é a casa deles. Essa casa é uma casa gigantesca, eu entrei em alguns Yurts. E ela é uma casa que ela é retrátil, cara. Então você pode pegar ela assim que você dorme, quando você vai partir no dia seguinte, no meio do deserto, dos steppes, das montanhas, onde quer que você durma, você simplesmente pega ela, levanta e ela é leve o suficiente para você conseguir transportar e quente o suficiente para conseguir te manter ali, proteger, né, abrigar do frio, vamos dizer assim. Então essa casa é uma casa muito também culturalmente famosa aqui no Quirguistão, e existem yurts até na cidade. Obviamente aqui você não vai ver nenhum, né? Não tô vendo nenhum pelo menos, mas você vai andando na cidade, você consegue ver alguns yurts, que são basicamente lugares, não vai ser casa, tá? Eles não vão morar nos yurts, porque obviamente eles não têm as funções, principalmente saneamento, essas coisas que uma casa precisa. É simplesmente um lugar para dormir e se abrigar do frio pros povos nômades. Mas ainda tem alguns que eles estão muito fortes na cultura, então, sei lá, uma loja, algum restaurante, ainda vai ser nos formatos do yurt que eles têm muito isso. E no topo do yurt, rapaziada, no topo do yurt, o yurt é como se fosse uma oca que a gente conhece. Ele é um pouquinho não, é bem maior que algumas ocas que pelo menos eu já vi pessoalmente no Brasil. É muito grande, cara, um yurt, é bem grande mesmo. E no topo dela, bem no final, onde junta todos os panos, né, os tecidos que fazem esquentar, porque a oca tem essa facilidade de a gente tá no Brasil, né, os povos indígenas, não é frio. A porra do yurt tem que ser quente pra caraca pra aguentar o frio desse lugar, porque aqui é frio pra porra. E aí esse yurt, bem lá em cima dele, tem um desenho de um sol. E esse sol é um sol muito famoso, que é o sol nômade que eu tava comentando com vocês. E, cara, com o povo, eu não sei, né, isso não tem nenhum registro, mas eu fico imaginando e vocês também devem imaginar. Imagina você é um povo que vive no frio absurdo, no frio extremo. E de repente você tem uma coisa que nasce todo dia, que se põe todo dia e que deixa você quente. Você vai venerar essa porra, fala assim, mano, eu amo você. É basicamente o que eles tinham com o sol. Hoje, por exemplo, agora, tava reclamando do frio, mas o sol acabou de sair, eu tô achando ele mais tranquilo agora. Cara, pausa em tudo. Olha aquilo ali, cara. No meio da cidade, na principal praça de Bishkek, tem um prédio aqui, um prédio ali, e no fundo ali, não sei se vocês estão vendo, cara, não sei se vocês conseguem... Deixa eu ver se dá pra ver, acho que dá. Olha as montanhas, cara. A gente vai chegando perto do inverno, obviamente tem muita coisa ruim perto do inverno, que é o frio, né? Esse é o principal ponto ruim. Mas, cara, as montanhas, quando elas ficam cheias de neve assim, eu acho tão lindo, cara. Eu vou sentir falta desse lugar aqui, viu? Da Ásia Central. Achei muito, muito irado a experiência que eu tive aqui. Muito lindo, cara. Olha isso, mano. Enfim, vou até virar um pouquinho pra vocês ficarem vendo ali no fundo enquanto eu falo. Acho que dá pra ver assim. E esse sol, ele acabou sendo uma figura também muito famosa pra eles. Então tudo que é redondo, eles tentam fazer meio que com o formato desse sol nômade, que é um sol com um desenho um pouco diferente, que é o que eles fazem. E se olhar pro teto dos yurts, todos eles têm, não todos eles, né, mas a maioria tem, porque eles também colocam como pra venerar, que tá acima de vocês. Então sempre durante que eles estão dormindo, eles estão com o sol acima deles. Esse sol nômade, que é essa figura desse sol desse jeito, também é uma característica muito forte da cultura deles aqui. Tô falando do sol nômade, vamos dar uma andada, né? Tô no mesmo lugar aqui falando com vocês, até eu fico meio ansioso pra te mostrar um pouco mais. Tô falando do sol nômade, também é legal falar da religião, né, cara? Já que eles estão cultuando o sol,
Até o século VII, quando chegaram os missionários islâmicos aqui nessa região e espalhou o islamismo ficou a religião oficial até hoje é o islamismo. Eles são um povo islâmico até hoje. Mas antes disso eles tinham uma religião que era o tengrianismo. Tengrianismo, em inglês é Tengriism. Essa religião é uma das religiões mais interessantes que eu já vi na minha vida. Eu falei muito sobre ela na história e cultura do Cazaquistão, que também era um povo que também tinha essa religião. Os outros 3 países, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão, eles eram mais focados, a religião desses povos eram mais zoroástricas. E como tem origem turcomena, os povos kirguis, eles também tinham algumas tribos, também eram zoroástricas. Mas essa região, ela tinha muito forte o tengrianismo. Cara, eu não vou explicar de novo o que é o tengrianismo. Se você quiser saber direitinho, primeiro, comenta aqui pra eu fazer um vídeo só sobre ele, porque eu vou ter o maior interesse de fazer esse vídeo. Aqui não tem farol não, tem que ir, cara. Obrigado, meu parceiro. Se eu ficasse parado falando com vocês, eu ia ficar até amanhã ali. Se vocês quiserem ver, primeiro comenta que eu teria o maior prazer de fazer um vídeo só sobre o tengrianismo, mas também, se vocês tiverem interesse agora, vai lá no vlog que eu fiz sobre a história e cultura do Cazaquistão. No final, última etapa, eu falo sobre o tengrianismo e é super interessante essa religião. Mas eles tinham essa religião, só alguns traços dela, eram que os principais deuses era o céu, que era o rei Tengri, e o próprio sol. Então, essa adoração ao sol nômade, vamos dizer assim, hoje eles chamaram de sol nômade, naquela época era só o sol, né? Mas hoje a gente chama de sol nômade porque é o sol dos povos nômades, né? Que eles têm esse desenho diferente. Enfim, também tem muita relação com a religião deles. Mas a religião deles hoje é uma religião 100% islâmica. Então, chegou no século VII ali, o califado. Bom, também não vou ficar repetindo todos os logs que eu já fiz. Chegou o islamismo e até hoje esse povo cultua o Corão, o livro sagrado do islamismo. Já falei pra vocês aqui nesse vlog também sobre o cavalo, né? Que o cavalo é uma figura muito presente na cultura do Kirguistão. O tengrianismo também tinha essa característica. Um dos outros traços do tengrianismo era o respeito, vamos dizer assim, e a admiração pela natureza. Cara, é exatamente isso, a admiração. Eles olhavam a natureza como uma forma superior a nós. E por isso que o povo até hoje, ele tem essa natureza... O povo não, o país até hoje tem essa natureza mais intocada. Porque eles respeitam muito a natureza e essas tradições do tengrianismo continuam até hoje. E os animais, como parte da natureza, eram também cultuados por eles. Então eu posso dizer com bastante tranquilidade que o respeito que eles têm pelo cavalo hoje, eu vou dizer respeito, mas é bem controverso, porque um dos pratos principais aqui do país, o beshbarmak, mais uma fotinha do beshbarmak aqui pra vocês. O beshbarmak é um prato onde se come a carne do cavalo. Então o cavalo, ele era visto, mas vamos lá, né? Isso eu falei com um kirguis, tá? Eu não sei, eu não vi fontes oficiais. Mas quando eu perguntei pra ele assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu li em tantos lugares que vocês realmente tratam o cavalo como um animal quase sagrado pra vocês. Ele é parte da cultura, etc. Por que vocês comem ele? Mesma coisa que, cara, a gente, sei lá, a gente no Brasil não tem isso, né? Mas pensa numa cultura onde tem um animal tão forte que você... Por exemplo, a Índia. Lembrei. A Índia tem a vaca como sagrado. A vaca é a personificação de alguns deuses do hinduísmo. E obviamente eles não comem a vaca. Ninguém come carne de vaca. Aqui não chega a ser tão forte quanto um sagrado como a vaca. O cavalo não é sagrado. Só que ele é uma parte da cultura muito forte e eles têm um respeito, uma admiração. Eles têm uma relação com o cavalo muito forte. O que eles comem o cavalo? Eles falam que, além disso, o cavalo, ele é um animal. Esse foi ele que falou, tá? Não sei se isso é verdade ou não. Eu achei essa explicação um pouco sem profundidade demais. Mas ele falou, cara, ele é tão bom pra gente que ele nos dá sustento, ele nos dá alimentação. Então eles também se alimentam do que é bom. Vocês veem, assim como vocês torceram o nariz agora, eu também torci quando eu ouvi essa história. Mas eu acho que tem um pouco de sentido. Pô, o cavalo, ele é tão bom que ele pode até servir de alimento pra você, cara, quando você precisa. Por algum lado faz sentido, mas enfim, eu achei uma explicação meio estranha. Eles comem, mas é verdade que eles veneram os cavalos aqui, cara. Cavalo pra eles é tudo, então eles têm... Em todo lugar que você vai nas montanhas tem cavalos, a criação de cavalos. Eles usam o cavalo como meio de transporte muito... Os nômades daquela época não tinham carro, eles não só andavam, eles usavam muito os cavalos. Inclusive charretes grandes para conseguir levar os yurts, que eles eram retráteis, mas eles eram grandes o suficiente para precisar de uma charrete para levar, né? Então eles usavam o cavalo sempre como meio de transporte, como
Enfim, era um animal que tinha essa conexão, que fazia essa ponte entre o humano e a natureza de uma forma muito frequente naquela época, e até hoje o cavalo é visto como um símbolo aqui do Quirguistão. Inclusive os esportes nacionais. Fui lá nos Jogos Nômades ali em Astana, no Cazaquistão, onde eu presenciei, né, eu fui assistir alguns jogos de Kokboru e Kokpar. Kokpar é mais do Cazaquistão, vamos falar do Kokboru que é aqui. Kokboru é um esporte que é basicamente um polo. Não sei se você sabe o que é polo, mas é um esporte que você tem um time em cima de um cavalo. Um time, cada um em cima de um cavalo. O outro time, cada um em cima de um cavalo também. E eles têm que pegar um objeto no chão, brigar por esse objeto, é um objeto só. Em cima do cavalo eles têm que pegar esse objeto no chão e levar para o lado contrário. É como se fosse um pique-bandeira, mas em cima de cavalo. E a bandeira, na verdade, é simplesmente uma carcaça de cabra morta. Então eles matam uma cabra, jogam ela no meio, tem que levar, e no final quem ganha, né, quem faz mais pontos, leva a cabra mais vezes pro lado da outra pessoa, ganha o esporte e celebra com a cabra. Depois no final todo mundo come a cabra no final. É basicamente um esporte tradicional dos nômades também. Eles faziam muito isso primeiro para disputar algumas terras e algumas colheitas que eles tinham na agricultura quando eles começaram a se assentar mais. E também para disputar animais, mas também por diversão, por recreação. Era um esporte recreativo principalmente. E celebrações, né, festejos, enfim. Tinha muito isso também. Mas é bem interessante o Kokboru. Quando eu postar o vídeo sobre os Jogos Nômades, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É um esporte muito louco, cara. É o esporte mais agressivo, porque... Imagina, você nem de cavalo tentando pegar, mas quando você vai pegar, vem um cavalo, bate em você. Tem gente que se machuca, quebra a clavícula. Eu vi um cara quebrando a clavícula na minha frente, só disputar esse esporte e saindo feliz, porque pelo menos ele tava se divertindo. Ah, cara, eu acho uma loucura. Mas, enfim, loucura é muito relativo, né? Que mais, cara? Cavalos, falei. Deixa eu pensar mais o que eu posso falar pra vocês da cultura, porque tem muita coisa que tava na minha cabeça, mas eu tô fazendo tudo no improviso aqui, tá? Não tem nada escrito, não. Cara, quase que eu esqueço de falar a parte mais principal aqui do Quirguistão. Primeiro, ó, mostrando mais uma vez aqui, que eu acho maravilhoso aqui na Praça Central, a bandeira deles, né? É uma bandeira simples e eu acho linda, cara. As cores, primeiro verde, vermelha com amarelo, são cores que ornam muito pra mim, cara. É uma cor bonita, assim, fica lindo. E no meio, o sol nômade, que é esse sol que eu tava falando pra vocês, ele tem esse desenho com essas 4, né, traços, junto com os outros 4 traços, que é basicamente as costuras dos yurts que faziam esse desenho. Chutei essa informação agora, mas faz sentido porque quando eu vejo os yurts lá dentro tem esses desenhos com as costuras do yurt mesmo, né? Com os tecidos que eles vão se entrelaçando e fazem o sol dessa forma. Mas acho muito bonito a bandeira deles. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar na verdade agora sobre o quanto que o Quirguistão é o Brasil dessa região. Agora que vai ser legal, cara. Por quê? Porque esse povo ele tem uma outra coisa que é muito característica dele: a dança e a música. Vocês sabem que o Brasil é muito conhecido, não só dentro do país, mas muito fora dele, pela dança e pela música. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, há menos de 24 horas. Eu cheguei no hostel que eu tô num hostel muito local, né? Eu peguei o mais barato de todos, então eu não queria nem contato com nenhum turista, porque eu tô saindo aqui hoje, queria descansar. Ontem eu fiquei de boa a noite inteira, quando eu cheguei lá de Caracol, que eu tava lá em Caracol, né, nas montanhas. Eu vim ontem viajando pra cá, passei pelo Lago Icicu, rapidinho, só um parênteses. O Lago Icicu, que é um dos maiores lagos de montanha do mundo e mais profundos, ele também tem essa tradição. O povo, quando migrou pra cá, ele meio que cultuava o lago. Por quê? Porque todo lago nessa porra dessa região, de tão frio que é, ele congela no inverno. Todo lago. E esse lago é o único lago que não congela. Naquela época os caras não entendiam que, porra, eles só viam que a água tá gelada, tinha que congelar. Porque sim, mas obviamente também tem uma relação com o volume de água. Então como ele é muito profundo, ele não congela porque ele tem muita água. Mas naquela época os caras falavam, cara, esse lago é sagrado, velho. Ele não congela que nem os outros, tá maluco, isso aqui eu vou cultuar esse lago. E aí o lago foi também uma questão bem famosa e sagrada pra eles. Mas só um parênteses, eu tava passando por esse lago ontem também, que é um lago lindo, maravilhoso, e que não congela nunca, importante informação. E aí eu cheguei aqui e falei, cara, quero só descansar. Cheguei em Bishkek, peguei esse hostel. Quando eu cheguei, ninguém falava inglês, tá? Todo mundo falava russo. E eu tentando me virar com uma ou outra palavra, os números que eu sei em russo, e com o tradutor. E aí quando eu mostrei meu passaporte pra mulher, a mulher falou, Brasil, Brasil, do you dance? Falei, ah, mano, se liga. Isso é uma das características que, obviamente, eu falei que não, tá? Mas isso é uma das coisas que tem no Brasil muito forte, a dança e a música. E eles têm essa ligação rápida, né, na cabeça deles, porque eles também têm essa característica.
O Quirguistão, eles têm muito... Os nômades, principalmente, eles tinham muito pouca forma de fazer recreação e de passatempo, porque eles não viviam num lugar único, então era difícil você levar a recreação de um lado para o outro. E o que era principal deles? A dança e a música, cara. Então eles tinham instrumentos específicos e bem tradicionais, que tem a dombra, tem outros instrumentos lá que tem mais os povos túrquicos, mas também tem alguns instrumentos, principalmente deles aqui dos Kirguis, e eles iam levando junto com eles enquanto eles iam pastorando, enquanto eles iam andando de um lugar para o outro, e eles tinham a dança muito forte na cultura deles. Eu acho isso sensacional. Então, cara, deu problema aqui pra eles? Calma. Primeiro coloca uma música aí, vamos dançar, vamos relaxar, vamos cantar, vamos curtir, e depois a gente resolve o problema. Isso é realmente um traço da cultura do Kirguis, a cultura Kirguis do Quirguistão. De verdade mesmo, você pode pesquisar aí, cara. Basicamente os caras estão dançando e cantando todo momento. Você vai em celebrações, em festas, a música sempre é uma música muito alta, a galera fala alto. Então é o povo mais brasileiro que temos aqui na Ásia Central. Eu acho sensacional. Enfim, cara, o Quirguistão eu deixei como último ponto aqui da minha passagem na Ásia Central. Antes de eu ir embora, eu vou comentar com vocês um pouco sobre meus planos aqui. Por quê, cara? Porque primeiro, todos os eventos que eu fui, a Copa do Mundo de Futsal, que eu vi o Brasil ser campeão, eu fui nos Jogos Nômades lá no Cazaquistão, no mapa eu desenhei tudo pra estar aqui no final, mas também por um motivo de eu estar aqui no inverno, que eu queria fazer snowboard. Porque como aqui é montanhoso, tem montanhas com neve, e eu fui muito azarado, porque eu tô aqui no frio, em época que já deveria estar aberta os resorts de esqui, de snowboard, mas ainda não nevou, cara. Então, aquecimento global tá até me ferrando nos meus planos aqui. Mas foi lindo, foi legal, eu curti mesmo assim, mas deixei o Quirguistão por último, então acabei passando aqui no frio, ou seja, na pior parte de estar no inverno, e não consegui curtir a melhor parte, que era conseguir fazer as atividades que eu gosto de fazer no inverno. Mas enfim, deixei por último. E eu acho que foi uma opção muito, no final, né, acabou sendo muito positiva, porque eu acho que depois de ver todas as culturas, um pouquinho das culturas da Ásia Central, eu cheguei na que tem mais essa cara de nômade mesmo, dessa região, que vai ficar na minha mente como, cara, quando eu vou lembrar de Ásia Central, eu provavelmente vou lembrar do Quirguistão, porque são os nômades, cara. São essa cultura do centro-asiática aqui, a culinária, a música, tudo isso tem muito forte aqui no Quirguistão como um todo. Então foi muito positivo. Eu tô nostálgico, então tô fazendo esse último discurso aqui na Ásia Central antes de pegar o avião hoje à tarde, mas só pra vocês saberem que, assim, se eu tiver que recomendar algum país, eu recomendo uma viagem na Ásia Central, assim, de olho fechado pra vocês. Porque é uma região linda, realmente, é uma região maravilhosa, é uma região que vocês têm que visitar e tem muita diversidade dentro daqui, mas se vocês forem escolher um país para visitar, eu acho que o Quirguistão é o ideal. Não no inverno, tá? Mas no verão, porque as paisagens são lindas, a cultura é muito forte, a comida é muito boa e as pessoas, por mais que elas não sejam tão calorosas como você, elas são muito mais fechadas entre elas e não são tão integrativas, e o inglês também não é muito disseminado aqui. Eu acho que isso também faz parte da visita e eu acho que é legal de alguma forma. E eu recomendo vocês virem para o Quirguistão com certeza. O Cazaquistão também é lindo, o Uzbequistão é lindo, o Tajiquistão nem se fala, de natureza e de beleza eu acho que é o mais bonito que eu fui, o Tajiquistão. Mas acabou, cara, agora eu estou indo para o meu próximo destino, onde vão ter outras aventuras, onde eu vou sair desse frio, vou pegar essas roupas que eu tenho tudo aqui, provavelmente eu vou até... algumas coisas eu vou jogar até fora. Essa luva eu vou ter que jogar fora, cara, ela tá... Não, ela não tá fedendo não, tá bom. Não sei se eu vou jogar fora, vamos ver, veremos. Enfim, nos falamos na próxima, rapaziada. Acabou a Ásia Central, esse foi o último episódio. Me contem o que vocês acharam desses mais vlogs aí que eu fiz, desse tipo de conteúdo que eu tô criando agora. E nos falamos no próximo? Vamos que vamos. Nos vemos, um abraço.